Então, já faz um tempo que a gente aqui no nosso Instagram do Instituto Maiote, que a gente não faz nada parecido com lives. Muitas vezes, na verdade a maioria das vezes que a gente vem fazendo algo aqui é mais em posts, dicas, né, de estudo. E aí as lives elas ficaram um pouco distante da nossa realidade. E aí a gente resolveu fazer agora, né, e voltar já com uma série de lives que pudesse ser importante para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Augusto, eu sou um dos administradores aqui do Instituto Maiútica e também da revista Primeiro Parágrafo. Sou o editor da revista Primeiro Parágrafo. Sou formado em História, estou bacharelando em Filosofia, inclusive está tendo uma aula agora de Lógica para mim ali na turma. E vou me formar, espero me formar ano que vem. E é isso. Sou o fundador aqui do Instituto Maiútica também, né? Tenho tomado a frente aqui, apesar de não ser somente eu que está administrando aqui a página. Eu nem perguntei, mas o áudio tá bom aí, a imagem tá boa também. Se tiver ruim, vocês me avisam, por favor. E aí, já, sim, falando de mim novamente. Então, sou bacharelando em Filosofia, né? Como eu falei, espero terminar o próximo ano aí. Fundador aqui da revista, do Instituto Maiútica, que também da revista Primeiro Parágrafo. Obrigado, Fernanda. Então, só vou falar aqui um pouco da revista, né? Que é uma revista literária, ela é diretamente voltado... Ok, Ulisses, obrigado também. Se estiver atrapalhando, aí vocês me avisam que a gente dá uma melhorada, tá? Antes de falar aqui da jornada propriamente dita, falar um pouco da revista, então continuar falando dela. É uma revista literária, já tem praticamente 13 edições, na verdade. Ela se iniciou no final de 2019, não, no final de 2018. Em 2019 não teve tanta publicação assim, teve 7 publicações. E nesse ano de 2020 a gente vem publicando mensalmente. Está na 13ª edição e a 13ª edição vai sair amanhã, né? Vocês poderão dar uma lida, dar uma visualizada no link que vai estar na descrição, vai estar na biografia daqui do Instagram, amanhã. É uma revista gratuita, né? E a gente tenta trazer um conteúdo bom para nossos seguidores. E falando aqui da jornada, né, a Semana do Aprendizado, ela foi idealizada no sentido de que a gente já vem postando semanalmente alguns carrosséis, né, como chamam o tipo de post, com algumas dicas. Aí toda quinta-feira a gente vem colocando dicas e tudo mais. Normalmente os nossos posts vêm somente com alguma frase e também com na legenda o conteúdo daquela frase, algo que a gente tenta também passar com conteúdo que venha fazer diferença na vida de vocês, tá? E também, além disso, a gente tem um canal do Telegram. Se você não está inscrito, se você não participa, vai lá e participa, que todo dia eu mando algumas dicas lá, tem conteúdo diário lá. Mas voltando à jornada, a gente pensou nisso para que pudesse também trazer algo um pouco mais palpável para vocês, algo que vocês pudessem também participar diretamente aqui, que não fosse somente uma comunicação unilateral, mas uma comunicação que houvesse um pouco mais de um diálogo, né? Então, a proposta foi exatamente essa, trazer algo um pouco diferente. Bem possivelmente haverá lives com constância aqui, né?
E recentemente várias páginas vieram com lives, até por conta dessa pandemia. E também teve um excesso de lives, né? E muitas lives boas, principalmente. E aí, talvez até pudesse chegar num cansaço nas pessoas. E a gente vem trazendo isso aqui, possivelmente, como eu falei, haverá outras lives. Mas eu, desde já, gostaria de agradecer as pessoas que já chegaram aqui, tá? Eu nem dei boa noite a Marcele. Boa noite, Marcele. Estevão chegou agora aí. Então, eu gostaria de agradecê-los. E a jornada é exatamente isso, pessoal. A jornada é um conteúdo um tanto diferente daquilo que a gente já vem apresentando aqui, para que a gente possa ter essa interação, né, para a gente ter um pouco mais de contato. E aí, Felipe, boa noite, comunidade Underzone. Cícero também chegou aí, tá? Então, essa é a jornada. Esqueci de pegar uma coisa aqui. O livrinho que vai nos ajudar na apresentação do nosso conteúdo. Então, enquanto tem gente chegando aí, Gilmar Marcílio também está chegando, só queria pontuar um pouco sobre a revista Primeiro Parágrafo, que nesse mês a gente vem trazendo na capa o Neil Gaiman. Neil Gaiman, ele é um autor muito prestigiado, internacionalmente conhecido, e a gente vai falar um pouco dele, né, na revista. No mês passado a gente falou sobre Santo Agostinho. A gente vem trazendo nomes importantes para que, como eu falei, né, para trazer o conteúdo bom, conteúdo interessante, tá? Para que a gente possa também apresentar algo bom, né? Porque uma revista, algo periódico, ele deve ser, se realmente você quer trazer novidades, se você quer trazer algo interessante para o público, você tem que trazer um conteúdo que vale a pena trabalhar, que vale a pena apresentar, tá? Bebendo água aqui. Então, vou apresentar o tema a vocês. Eu tentei colocar aqui, fixar o comentário, mas eu não consegui. Então, o tema da live hoje, né, que é a primeira live. E aí, Eloy, boa noite. O tema da live é por que estudar. E a gente vem falando um pouco sobre a educação, a gente vem falando um pouco sobre o estudo aqui nos posts que a gente vem apresentando, e a gente vê uma necessidade do que é estudar, do que saber estudar. E como toda coisa que a gente tem que fazer, qualquer atitude que a gente tem que tomar na vida, a gente tem que refletir. E o estudo, ele não fica fora disso aí. Por quê? Porque o estudo, como toda e qualquer atitude que você toma na sua vida, ele vai impactar de alguma forma na sua vivência. Normalmente, quando você está indo fazer um vestibular, quando você está se preparando para o Enem, você normalmente tem uma ideia daquilo que você quer cursar, daquilo que você quer aprender na faculdade. E eu optei por História e optei por Filosofia. E todo mundo que entra numa faculdade, que deseja entrar na faculdade, ela realmente tem que estar sabendo o que quer. Por quê? Porque se ela não souber o que quer ali, vai perder muito tempo. Às vezes tem as questões de que muitas pessoas elas se descobrem ali que não foram feitas para aquele curso e se encontram em outros lugares, assim como já teve uma história de um cara que cursava direito, mas a mente fixava na economia, né, e hoje é professor de um curso muito grande aqui, principalmente aqui na internet, né? E então há casos e casos. Só que também a gente não pode chegar
trilhar um caminho sem que esse caminho ele tenha sido pensado anteriormente. Então, no meu caso, eu comecei a gostar de história desde o ensino médio, desde a quinta série. Isso porque tinham professoras boas, né, que passavam os conteúdos bons. E isso aí foi me fazendo apaixonar pela disciplina. Eu não pensava em dar aula. Dar aula era secundário, ou até também não existia essa ideia de dar aula. Porque eu via a realidade dos professores ali e eu não queria ter aquela realidade que eles passavam. Até porque quando você é estudante, você observa uma coisa de um ângulo totalmente diferente, né? Mas quando você é professor, você se encontra do outro lado ali da mesa, você observa que tem 30, 40 pessoas te olhando ali. E muitas delas te olham sem demonstrar nenhuma emoção, sem demonstrar nenhum interesse. E essa parte que é chata. Essa parte que é chata quando você tá lecionando. E ainda mais se for em escola pública, né? Ainda mais se for em escolas que não tem alunos que não têm interesse. Muitas vezes nem a própria escola pública é a culpada disso. Mas, enfim. Então, eu optei por história, por gostar da história. Optei por filosofia, por já ter um caminho já trilhado ali na parte de humanas. Hoje em dia eu faço um curso de teologia também. Mas isso mesmo é para agregar o meu conhecimento, para poder unir as coisas. Então, você já pensou, já parou para imaginar, já parou para refletir o porquê você está estudando? Por que você quer estudar? Por que você quer estudar aquilo que você está estudando? Porque é necessário a gente ter essa noção antes de tomar o rumo. Porque antes de você chegar no local, você também tem que saber onde você quer chegar. E aí você trilha o caminho necessário para poder chegar no objetivo que você deseja. E no estudo também deve ser assim. A gente não pode estudar toda e qualquer coisa. Eu vivo falando que até mesmo para fazer a lista de leitura do ano, você tem que saber realmente o que você está querendo estudar. Então não é você pegar um livro ou qualquer outro livro e ficar estudando ali sem ter um objetivo final. Se seu objetivo é somente entretenimento, ótimo, pode pegar qualquer livro ali tranquilo, mas também você não vai ficar satisfeito com qualquer livro que você vai ler. Então a vida de estudo ela deve ser algo que vá te levar para um patamar mais elevado. Ela deve ser algo que deve completar um pouco mais a tua vida, sabe? Então, isso aí a gente tem que colocar em mente. Por quê? Porque a gente pode aprender muita coisa, mas muita coisa que a gente aprendeu não pode servir para algo que a gente deseja. Claro que todo tipo de conhecimento é bom a gente ter, sabe? Mas também a gente tem que fazer aquele filtro ali e fazer aquela autorreflexão para a gente entender realmente qual o caminho que a gente deseja trilhar. Tem uma música da banda Metallica que fala, o cara fala bem assim, que qualquer lugar onde eu descanse a minha cabeça é meu lar. Então, para ele, a estrada é o lar e qualquer lugar é um lar. Mas nós devemos saber onde será o nosso lar, onde nós desejamos ficar. E é esse ponto que eu quero chegar. O ponto é onde você deseja chegar. Qual é o seu lar? Onde você quer morar? Onde você quer residir? E a vida de estudo é exatamente isso. A vida de estudo é a sua residência intelectual. Então, é necessário a gente ter uma autorreflexão, primeiramente, para que nós possamos também ter um entendimento daquilo que nós queremos saber, daquilo que nós queremos conhecer, daquilo que nós queremos aprender e também ensinar. E aí, com essa autorreflexão,
você vai filtrar, você vai entender quais são os seus objetivos. E é exatamente isso é para exatamente isso que serve essa autorreflexão, esse momento de pensar, esse momento de refletir. Você observar qual é a tua realidade e aí fazer com que essa realidade ela seja algo que seja bom para você também. E na verdade, o nosso estudo ele deve ser fincado os pés na realidade. Porque não adianta ficar estudando somente por mera abstração. Não adianta eu pegar um livro de Platão e somente entender aquilo ali e não aplicar na minha realidade. O estudo ele deve ser aplicado na tua realidade, sabe? Então assim, para quando você for decidir qual caminho você trilhar, faça uma pequena reflexão, anote os pós e os contras, faça aquele plano para que você não se perca no meio do caminho. Trace um plano, porque se você não traçar um plano, você vai ficar perdido. Isso acontece com muita gente, porque a gente vai aprendendo algo, né? A gente vai entrando na faculdade e aí a gente acaba se perdendo lá, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, isso é necessário antes de você tomar qualquer decisão. E a decisão, ela deve ser totalmente em prol da sua vida, como qualquer outra coisa que você vai fazer, né? A esposa que você escolheu para casar, a casa, o lugar onde você escolheu para conviver. Então, se você deseja um lugar pronto, se você deseja um lugar qualquer, beleza, vai, segue teu rumo e você vai chegar em qualquer lugar, qualquer caminho serve. Mas se você tem um objetivo já pronto, já algo que você deseja mesmo, que é onde você deseja chegar, então vai. Por quê? Tem muita gente que estuda para concurso. E o estudar para concurso, a GM Material Educativo mandou solicitação aqui. Você quer participar mesmo ou foi acidente aí? Mata Schooling, Daiele, ilustre presença aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais de homeschooling, segue a Mata Schooling aí, ó. Tem muito material bom. Ah, tá bom então. Imaginei. Não, tudo bem, tranquilo. Não te acontece. Eu já fiz isso também. Então, Deus perdoa. Eu também. E aí, esse é o primeiro ponto. E aí, Genivaldo? Então, seja bem-vindo aqui, irmão. E esse é o primeiro ponto que a gente deseja aplicar na nossa vida. E com a autorreflexão, com o objetivo já traçado, a gente saindo do ponto A para ir para o ponto B, não é fácil. O ponto A gente normalmente é construído como uma reta, né, para a gente chegar em um lugar a outro. O ponto mais fácil, mais curto é uma reta. Não sei se já mudaram isso, mas até então que eu saiba é uma reta. E aí, o que acontece? Acontece que após a autorreflexão, após o desejo estabelecido, você tem que ter coragem. E coragem não é aquele cão covarde que a gente vê nos desenhos, não. Coragem é algo muito importante. Aí você pensa, mas coragem para estudar? Por que eu tenho que ter coragem para estudar? Porque realmente você tem que ter coragem para estudar. Porque a gente pensa que a nossa vida de estudo na escola, né, é algo que vai ser somente aquilo ali. Mas se você levar a sua vida de estudo a sério, mesmo não somente indo para a escola, mas indo estudar, que eu já fiz as duas partes, já fui para a escola e também já fui para estudar.
E há uma diferença muito grande nisso aí, porque você ir para a escola, você tá indo lá por causa da resenha, indo lá por causa da turma que você gosta. Isso já aconteceu comigo. E você indo estudar, ali você tá levando a coisa a sério. Então a gente tem que ter coragem para isso. Assim como qualquer outra coisa, qualquer passo que a gente tem que dar, a gente tem que tomar uma atitude. E essa atitude, ela tem que vir com coragem. E uma pessoa que definiu coragem de uma forma muito boa e muito direta foi o Chesterton. Eu separei aqui no livro Ortodoxia, ele fala o seguinte, ó, a definição de coragem que o Chesterton dá é a mais... Acho que eu não vi uma definição tão boa quanto essa. Mas vamos lá. A coragem é quase uma contradição em termos. Significa um forte desejo de viver que toma a forma de uma disposição para morrer. Quem perder a sua vida, salvá-la-á, não é um fragmento de misticismo para santos e heróis. É um fragmento de orientação para o dia a dia de navegantes e alpinistas. Poderia ser estampado no livro de orientações ou de exercícios para escaladores de montanhas. Nesse paradoxo está todo o princípio da coragem, mesmo da coragem totalmente terrena ou totalmente brutal. Um homem isolado pelo mar pode salvar a vida arriscando-se. Não, um homem isolado pelo mar pode salvar a vida arriscando-a no precipício. E é isso. É esse tipo de coragem que a gente tem que ter para estudar. Porque é muito fácil você separar o caderno, você pegar uma aula, que hoje, devido a essa questão toda, é tudo EAD, né? Você pegar o seu caderno, você pegar, ouvir o professor falando 1 ou 2 horas ali, é muito fácil. Você ouvir, você ver. O difícil é você assimilar. Então você tem que estar disposto a isso. Você tem que estar disposto a todo esse estardalhaço aí que vai acontecer. Porque não vai ser fácil. Isso porque haverá dificuldades. E essas dificuldades são que ruídos, ruídos externos, vai ter rede social. Quem estuda pelo celular sabe muito bem, porque tá no meio da aula, aparece uma mensagem de WhatsApp. Aí você se distrai, vai ver o Twitter e passa meia hora lá, olha o Facebook, olha aqui o próprio Instagram. E aí, esse é o ponto. Então você vai ter que se desvincular pelo menos 1 ou 2 horas disso aqui, ó, da rede social. E isso nos limita muito. A gente tem que ter coragem. E coragem não é para qualquer um. Coragem é para um número muito pequeno de espíritos, né? Ainda mais no atual estado onde o mundo se encontra. E a gente, na vida de estudo, a gente aprende uma coisa que é muito importante. A gente aprende a não opinar. E não é uma falta de opinião formada, mas também a gente entende que toda e qualquer opinião não precisa ser externada. E aí você vê o que consta muito aqui no Facebook, principalmente no Twitter, um monte de opinião, um monte de opinião, um monte de opinião, um monte de opinião. Então assim, gente, é necessário a gente ter coragem tanto para avançar quanto para retroceder. E a gente andar na trilha daquilo que a gente deseja chegar, onde a gente deseja seguir, o caminho que a gente deseja seguir. E uma outra coisa também que se aplica a esse momento, a essa pergunta, o porquê estudar, é o silêncio. O silêncio é importante. Tanto o silêncio externo quanto o silêncio interno. Porque é a partir da coragem e consequentemente também do silêncio que você vai começar realmente a entender que aquilo ali que você está fazendo é algo bom. Mas também
haverá outras dificuldades. A gente acha que a vida de estudo é fácil. Eu conheço pessoas que estão estudando para concurso. Tem gente que passa o dia todo estudando. Eu conheço pessoas também que ainda na faculdade, né, estudando aqui, sempre tem alguém, porque tudo em casa, né? Por enquanto, espero que termine logo. Mas é muita coisa em casa, muito estudo em casa, e aí alguém aparece no quarto, alguém liga a televisão alta, o cachorro bate na porta ali, como fez alguns minutos aqui atrás, né? O cachorro bateu aqui na porta. E aí a gente fica nessa, pessoas falando alto, muitos não respeitam aquilo que você está fazendo ali, até porque muita gente acha que o estudar é falta do que fazer, mas não é. Você sabe que não é. Você sabe que aquilo que você está fazendo vai render algo bom no futuro. E o estudo, ele não é algo a curto prazo, é a longo prazo. A gente tem uma mania de querer aprender muito, tudo muito assim de vez. Eu mesmo preciso me policiar às vezes nisso aí. E aí, J.R. Viana, tudo bom, cara? Deni Rodrigues, rapaz, só tem artista aqui agora, olha só. Então, a gente precisa desses dois elementos, da coragem e também do silêncio. Então, a coragem, como eu falei antes, ela serve para seguir e para retroceder. Outra coisa que o Chesterton fala é que quando a gente está na beira do precipício, o seguir em frente é dar um passo para trás. E a gente tem que fazer isso também. E essas dificuldades que eu falo, gente, não é somente uma dificuldade externa, mas uma dificuldade interna também, porque a gente sempre vem aquela coisa, né, aquela preguiça. Como a gente está estudando em casa, sempre vem você está no quarto e aí você deita na cama, pronto, o sono pega e você não tem mais vontade de estudar. Até porque muitas pessoas, o único local de silêncio é no próprio quarto. Você não pode estudar na sala. Opa, claro, sim. Pronto, melhorou aí? Se ficou melhor, me avisa, tá? Aqui tá muito calor, tô bebendo muita água. E aí, é nesse ponto que nós devemos chegar. E o interessante é que, na verdade... Ah, tá, é isso que você quer ver, meus livros ali atrás, né, rapaz? Tem os livros do Chesterton ali, tem um Trivium, tem o do Etienne Gilson, tem um que eu não sei qual é, box de C.S. Lewis, Star Wars. Aqui essa parte é Tolkien e C.S. Lewis. E ali é o Tonho, tá ali pendurado. E aí a gente tem não somente esses dois elementos, mas... Oi. Travou aí? Tá melhor agora? Pronto. Então, se nós possuímos pelo menos esses dois elementos aí, a gente vai estar aptos, nós estaremos aptos a seguir em frente. Isso porque, obrigado, isso porque a gente vai ter um pouco mais de liberdade, né? E nesse ponto, gente, a gente tem que entender uma coisa, que
quando você começa a estudar, principalmente estudar sozinho, você vai ter todas essas dificuldades, certo? Só que tudo isso, quando se tem a consciência daquilo que quer, você vai buscando, você vai procurando a melhor forma possível para se encontrar, para poder trilhar esse caminho da melhor forma, da forma mais tranquila para você, apesar de todas as dificuldades que eu falei. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente vai entender que aquilo que a gente aprendeu na escola, a forma de estudo que a gente aprendeu na escola, vai ser totalmente diferente. Ler um ato solitário, cara, não. Não é um ato solitário. A leitura, ela... quando você está lendo um livro ali, você está tendo um diálogo com o autor. O autor está te contando algo. Então, você pode estar solitário fisicamente, mas quando você está num diálogo na leitura, a leitura é um diálogo, cara. Então você nunca está só, você nunca está conversando sozinho. Então você está tendo opa, bate aqui. Você está tendo contato com vários personagens, você está tendo contato com o narrador, você está tendo contato com, se for um livro mais teórico, o autor. Isso mesmo, Danny. E eu vou chegar nisso em breve. Foi na mosca. Então, assim, se for no sentido físico, aí sim, você pode ler só. Ainda mais tem muita gente aí falando, tendo leitura compartilhada, né, e tal. Tem até, eu tô num grupo de leitura compartilhada das Crônicas de Nárnia. Só tô no grupo, ainda nem peguei o livro pra ler, mas tudo bem. E aí, mas a leitura não é um ato solitário, cara. Até porque, se fosse um ato solitário, a gente não gosta de estar só, né? Ninguém gosta de estar só. Então, seria uma espécie de solidão. E o homem não nasceu pra estar só. Ele não aguenta estar só. E como eu tava falando, a diferença do nosso estudo na escola, faculdade, para um estudo mais autodidata, é algo um pouco mais trabalhoso, certo? Não é algo regular. Isso porque o nosso ato de estudar é um trabalho que a gente vai ter que se aprofundar mais. E esse aprofundamento, como eu falei, ele precisa de coragem, você tem que dar o primeiro passo. E é uma corrida. É algo que você, de alguma forma, tem que se sacrificar. E o sacrifício que você faz é o quê? É negar a saída. É passar horas estudando. É, sabe, o lazer, às vezes, ele tem que ser deixado de lado. E isso aí, no final disso tudo, é que vem a coisa boa. Como eu falei, o ato de estudar não é um ato curto prazo, é a longo prazo. Então, esse ano eu separei uma lista de leitura que foi até mês de julho. Eu tô com 5 livros de Santo Agostinho para ler, que meu orientador me pediu para ler. E às vezes é difícil. Não pela leitura em si, mas por conta de coisas externas e também internas. Aí sempre vem um livro mais interessante para ler, sempre vem outra coisa mais interessante para fazer, e você nunca faz. Tem o Kindle, deixa eu pegar aqui. O meu Kindle, ele tem quase 500 livros. Tem mais livros no Kindle do que aqui na estante. E exatamente isso, Fernanda. A gente tem que ter foco. Então, assim, eu tenho quase 400 livros aqui no Kindle.
E o livro de Santo Agostinho tá aqui no Kindle. E aí aparece um livro ali bom e tal. Aí eu falo, olha só, vou ler isso aqui. Mas, sabe, aquele sentido aranha ali desperta você. Rapaz, vai ler aquilo que é tua obrigação de ler. E aí a gente tem que ter isso, a gente tem que centrar naquilo que a gente deseja. Por isso que a autorreflexão é necessária. Por isso que a gente tem que, antes de caminhar, a gente tem que pensar para onde a gente está indo. É a mesma coisa quando você está abrindo empresa. Você vai abrir empresa, você já sabe todas as coisas que você quer fazer, mas não tem toda a parte administrativa organizada. E aí? Se quebra. E é fácil de quebrar, porque você não sabe o que você está fazendo. Você pode até estar fazendo, mas não sabe para onde está indo. Então o foco é importante, essa é a necessidade. A gente tem que ter o quê? Como eu falei, a gente tem que ter a coragem primeiro, a gente tem que ter... Espera aí que eu respondo, Vian. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter também o respeito por si mesmo. O respeito pela sua jornada. E se você não respeitar a sua jornada, ninguém vai respeitar a sua jornada. Então, se você não se respeitar, não respeitar os teus objetivos, qualquer pessoa, qualquer coisa pode te distrair e te levar para rumos bem distantes daquilo que você estava querendo ir, de onde você estava querendo ir. Então você vai ficar aqui, vai ser como se fosse uma distância de um oceano, né? Você aqui na América e a outra pessoa lá no continente africano, lá. Outra pessoa não, seu objetivo no continente africano lá, ó. E você só com a lupa aqui para poder enxergar e vai estar muito longe. Então, Viana, eu conheço o site Ler Livro, sim. Tem várias coisas boas lá. Tem vários PDFs também lá. Tem muita coisa interessante, cara. Se souber chegar lá e dar uma olhada, uma pesquisada legal, você acha muita coisa boa. O que eu acho do site é que o site foi bem construído. Acho que é o que eu posso dizer no momento. Então, mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter como é o nome? Participar do silêncio, a gente tem que ter o silêncio. Mas tem mais outras duas coisas. Mas tem mais duas outras coisas que a gente também tem que entender que é muito importante. A gente tem que entender a verdade e a gente também tem que entender a justiça. Essas duas coisas têm que caminhar junto a nós. Também tem esse impulso de sair dos deveres intelectuais. A gente tem isso, a gente tem essa mania, acho que é a mania do ser humano que quer tudo assim de vez, sabe? E a parte do lazer é a melhor parte possível. É a parte que a gente mais escolhe. Acontece, mas a gente tem que seguir em frente, cara. Não tem jeito. Né? Infelizmente. Rapaz, essa é uma questão. Eu acredito que seja pirataria, sim. Como eu falei, o site é bem construído. Sabe? Ponto. Porque também eu não queria entrar em um outro assunto aqui, senão a gente perde o foco, sabe? Então, a questão mais questões jurídicas e tudo mais, essas coisas assim. Tem que ter consciência, né? Seguindo as regras, você acredita que qualquer pessoa aprende qualquer coisa assim? Acredito. Prejudica, sim. Eu acho que você é escritor ou editor, né? Então, Martha Schooling. Exatamente, é o que, Nicole?
Então, Matheus Cole, acredito que sim, velho. Acredito muito sim. Por quê? A gente, a gente tem uma capacidade muito grande de aprendizado. Então, se você seguir realmente. É a mesma coisa quando você vai fazer um bolo. Se você seguir a receita da forma que está ali, correto? Você vai fazer um bolo e vai sair bem, vai sair bom. Mas se você não seguir aquela receita ali, você pode fazer qualquer outra, vai sair qualquer outra coisa, menos um bolo. Então assim, nós temos essa capacidade. Nós temos essa, se nós formos bem orientados, a gente pode aprender. Não é à toa que, além de aprender a ler e escrever, a gente tem uma capacidade também de ler, escrever, compreender e ensinar. E aí, também cabe à pessoa, o desejo da pessoa também, o que é aquilo que ela quer aprender. Então, eu posso aprender, sabe? Posso saber para que aquilo, o que aquilo serve, onde posso aplicar. Só que também tem uma coisa que é muito interessante. A gente pode saber, né? Saber o que a gente... Rapaz, os caras já estão entrando no ler livros aí. Então, o que a gente pode aprender e aplicar, mas também tem muita coisa que a gente não aprende da forma correta. Então, se a gente seguir as devidas regras, a gente aprende toda e qualquer coisa. Eu tenho um primo que ele começou a estudar mecânica quando ele tinha uns 10 anos, mais ou menos. Hoje ele é mestrando em física. Então, assim, se você seguir, você aprende tranquilamente. Agora, o intuito do site é ver a obra do interesse. E COB é o que? Eu não entendi o que é o COB. Mas, olha só. Vamos ser claros aqui. Eu não quero desviar tanto o assunto porque ainda tem coisas para falar. Mas eu sou escritor. Eu edito. A obra concluir se vale a pena a compra do livro em papel. Tá. Pera aí que tem coisas aqui que a gente precisa conversar sobre isso aí também. Então, só um parêntese aqui rápido, tá? Eu sou autor, eu escrevi um livro em 2015 chamado Os Fragmentos do Ilusionista. E também eu sou editor de uma revista virtual, tá? Então, assim, realmente prejudica e muito, tá? Muitos autores, muitas editoras, e não é à toa que o preço do livro também tá com um acréscimo muito razoavelmente assim grande. Mas a gente também não pode ser ingênuo a ponto de chegar ali e ver que um site te disponibiliza vários formatos de leitura e depois você chega lá, vou ler, vou baixar aqui, mas eu vou comprar. Cara, é muito difícil. Tá, mas voltando aqui, fechando parêntese, como eu estava falando antes, a gente tem que saber realmente, tem que levar o nosso estudo para a virtude, para a justiça e para a verdade. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em conta, além da coragem, além do silêncio, é a solitude. Uma coisa que o Dani falou aí mais cedo. E a solitude, ela é importante. E aí a gente vê aquelas imagens dos padres, né, das pessoas que estão nos conventos ali, orando, né, naquele lugar ali, nas suas celas. E isso é importante. A solitude é importante, porque é o momento onde você se desliga de tudo e vai ao encontro daquilo que você deve fazer, qual é que é a sua missão. A sua missão nesse momento é você estudar. Então eu vou me desligar de tudo, vou me trancar aqui e olha só, primeiro ponto é a coragem. Você tem que ter coragem para se desligar de tudo e qualquer coisa, tá? O segundo ponto é você ir buscar o silêncio.
E o terceiro é a solitude. E a solitude é diferente de solidão. Solitude é o momento onde você mesmo vai lá, se tranca, se desliga das pessoas e vai focar. Porque o importante é o foco. Então, se a gente pegar, fazer essa autorreflexão, se a gente fazer... Exatamente, Fernanda. E esse silêncio, ele é mais importante do que o silêncio externo. Porque se a gente tá no silêncio, digamos, externo, porém nossa mente está barulhenta, a gente não vai conseguir estudar de jeito nenhum. A gente não vai conseguir fazer nada. E o silêncio, ele é importante para a concentração. E esse silêncio interior, ele é realmente fundamental para isso. Se a gente não tiver isso, a nossa vida de estudo vai afundar. A gente pode até fingir que está estudando. E a gente pode até... Porque tem uma coisa que é muito comum a gente achar, que o movimento, a gente se movimentando, a gente está caminhando. Não. Movimentar é uma coisa, mas caminhar é outra coisa. Totalmente distinta. Porque se você está caminhando, você sabe para onde você está indo. Mas o movimento aqui pode ser qualquer coisa. Sabe? Você pode estar indo para qualquer lugar. Exatamente, Viana. A literatura é vida interior. Quem tem vida interior nunca está só. E exatamente. E por isso que eu falei que a leitura não é algo solitário. Então, a coragem, o silêncio e também a solidão, ou a solitude, melhor dizendo, são os 3 pontos principais para quem está querendo estudar, para quem tomou uma atitude, chegou assim, eu quero estudar por isso. E exatamente isso, bem antes de você desenvolver a coragem, o silêncio e também o estar dentro da solitude, você tem que saber o porquê você está fazendo isso. Porque se você não souber o porquê está fazendo, você está perdendo tempo. E perder tempo aqui é muito ruim, porque a gente poderia estar fazendo outra coisa. Entende? Então a gente tem que ter essa percepção. Então por que você está estudando? Por que vocês estão seguindo uma Maêutica aqui? É porque as imagens são bonitas e os textos são interessantes? Por quê? Qual é o propósito? Acabei desligando o computador aqui e a luz desligou, rapidão. Qual é o interesse de vocês? Então a gente tem que ter essa noção. A gente tem que saber o porquê. E aí a gente tem toda esses parâmetros, né, que várias pessoas colocam, principalmente aqui no Instagram, e fazem uma receita já pronta aqui, como se todo mundo fosse caber ali dentro daquela receita. Então, várias pessoas fazendo isso. E aí a gente acaba se frustrando. Mas a gente precisa saber onde a gente está indo. Ter uma pessoa que te leve pela mão é bom. Isso é legal, é interessante. Mas também a gente também tem que saber, tem que trilhar nosso caminho com nossos próprios pés. Se isso não acontecer, aí você tem que, como eu falei, você tem que realmente saber para onde você está indo, sabe? E aí você tem que ter coragem, você tem que buscar o silêncio e você tem que entrar na sua câmara. E somente na sua câmara você estará dentro da solitude, fazendo o que deve ser feito, que é o que? Dedicar-se àquilo que você reservou para si, que é sua vida de estudo. E o silêncio é importante, o silêncio é fundamental. Esses 3 elementos, eles são fundamentais. E a gente também não pode esquecer de outros 3 elementos aqui,
que é de suma importância, que é o quê? A verdade, a bondade e a beleza, tá? Então, se vocês colocarem isso na mente de vocês, antes mesmo de buscar algo para estudar, vocês vão ver o quanto de tempo que vocês não vão desperdiçar, o quanto de tempo vocês estará aqui, ó, o tempo que você iria desperdiçar você está aproveitando para fazer realmente aquilo que você deseja fazer. Olha só, eu não acompanho muito o Olavo não, cara. Não acompanho muito o Olavo. Eu conheço pessoas que acompanham o Olavo, tem ele como professor, são alunos do COF, tudo mais, mas eu não acompanho tanto o Olavo. Já tive 2 cursos, já fiz 2 cursos dele, tá? Mas cursos isolados, mas assim, eu não acompanho tanto ele, a vida dele. Sei que é um ótimo professor, mas também, assim, como exemplo, eu não posso afirmar porque realmente eu não o sigo propriamente, né? Não tenho um contato muito assim. Posso citar outras pessoas, mas talvez até você não conheça. Mas assim, cara, o Olavo, ele, pelos cursos que eu fiz, foram uma contribuição muito boa. Fiz o curso da autoeducação e como ser um leitor inteligente. Então, para mim, nesses pontos aí, foram exemplares. Até porque aprendi muita coisa que eu não sabia e muita coisa que eu não aprendi em anos de faculdade. E ele é um cara que ele realmente, pelo que parece, pelo menos aparentemente, né, ele é um cara que se dedica a isso, né, se dedica a estudar. Mas também, assim, não sei, cara. Tem até 2 livros ali dele ali, ó, tem um box aqui atrás, que tem o Jardim das Aflições e um outro, mas eu nunca peguei esses livros para ler. Você acompanha o Olavo? Então, enquanto o Viana responde aí, o que acontece, gente? O que foi apresentado aqui no primeiro dia da jornada da semana do aprendizado, a gente falou sobre coragem, sobre silêncio e sobre solitude. E também apresentamos as dificuldades de como é estudar, né? E aí, só que nisso tudo há uma vantagem. A vantagem é que no final a gente vai colher muita coisa boa. No final, todo esse sacrifício, todos esses embaraços que nós seguimos durante esse período, vai ser algo bom, vai surgir algo bom. E uma coisa que também eu vou até esclarecer, deixar muito claro aqui, a sua vida de estudo nunca vai acabar. Porque sempre vai aparecer uma coisa, aparecer outra coisa, e você vai desejar se aprofundar mais. Nunca vai acabar. Mas os frutos serão colhidos se vocês se dedicarem, se vocês se comprometerem consigo, se vocês se respeitarem e respeitarem a sua jornada. E assim você se dará bem no final. Só respeitar tudo isso e pode seguir em frente, pode ir na cara e na coragem que eu te garanto. Te garanto mesmo que só vai sair coisa boa. Você pode se deparar com muita dificuldade na frente, sabe? Mas nada se compara
ao quando você chega no fim da corrida. Porque quando você observa ali, ó, no pódio, você está chegando ali, ó, observando a faixa de chegada, meu filho. Não tem outra coisa. E aí, e é isso que é o legal. O legal da vida de estudo não é só reter para si. É compartilhar. É fazer isso que a gente está fazendo aqui. Esse bate-papo. Essa conversa. E aí eu espero que toda essa conversa aqui, que só falta 30 segundos, tenha feito diferença na vida de vocês. Ok? E aí essa live ficará salva por 24 horas. Eu já convido vocês para participarem amanhã às 19h30. Teremos um outro tema. E desejo a vocês uma ótima noite. Muito obrigado, tá, por estar aqui. E aproveitem a noite, sejam felizes. Deus abençoe vocês.